vamos dar continuidade à nossa aula. Interjeição. É a classe de palavra, é a classe de palavras utilizada para expressar emoções fortes, alegria, surpresa, dor, medo, raiva, entre outras. E olhei, há um exemplo aí, né, bíblico, Apocalipse 8:13, e olhei, eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Então, nesse caso, uma expressão de lamento, de dor, e nos profetas também, no Antigo Testamento, muitas vezes essas interjeições vão aparecer, mostrando sempre lamento, dor. Essa classe, ela não se limita, né, a essas interjeições, mas eu quis chamar a atenção aí para o texto bíblico. Numeral indica quantidade, ordem ou fração. Então, nós temos aí um numeral cardinal, 1, 2, 3, não há dificuldade. O numeral ordinal, que dá a ideia de ordem, primeiro, segundo. E o fracionário, meio, um quarto, multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo. E, mais uma vez, a gente sempre reconhecer através do contexto, quando é o numeral, né, quando é um artigo indefinido. O contexto, né, vai mostrar, porque o ele vai, como numeral, quantificar, vai dar a ideia de quantidade. E o artigo indefinido, como exemplo lá, um doutor da lei. Então, não estava querendo especificar. Então, se a expressão, o texto trabalhasse com a expressão dois doutores da lei, muda tudo. A ideia de quantidade. Eu sei que o numeral 2 não vai trazer problema, né, na hora de interpretar, mas o 1, ele exige essa atenção dentro do contexto. Preposição. Liga palavras estabelecendo relações de sentido. Então, nós temos aí, eu trouxe aí 2 exemplos. Você estava rindo de mim ou para mim? Então, rir de mim é uma coisa, rir para mim é outra, totalmente diferente. Então, o que muda, né, o que traz a mudança? Simplesmente uma preposição, que muda tudo. E no segundo exemplo, a gente tem aí batizado com água ou batizado em água. Batizado com água dá a ideia que houve uma aspersão, né, que essa água ela foi jogada. Agora, batizado em água, a ideia é de imersão. E o próprio texto bíblico, né, os especialistas em tradução, há uma preposição que ela pode ser traduzida, né, de 2 formas. Então, há uma discussão muito grande justamente por causa dessa possibilidade de tradução dessas preposições. Então, isso, né, qual é o meu objetivo? Mostrar a importância de uma palavra tão pequena, né, como é uma preposição, mas que pode mudar todo o sentido. Pronomes. Substitui ou acompanha o substantivo. Nós temos aí os pronomes pessoais, que eles indicam a pessoa do discurso, né? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pronomes pessoais, do caso reto, e também incluem os pronomes oblíquos. As pessoas do discurso, nós temos quem fala, a primeira pessoa, com quem se fala, a segunda pessoa, e sobre o que ou sobre quem se fala é a terceira pessoa do discurso. A gente vai entender um pouquinho na frente. Pronomes possessivos indicam posse em relação às pessoas do discurso. Então, aí alguns exemplos. Meu, minha, teu,
teu, sua, nosso, vosso. Então, eu posso trazer aqui um exemplo, Pai Nosso que estás no céu. Então, essa ideia do nosso muda tudo, né? Então, não é Pai meu, é Pai Nosso. Então, a ideia que o pronome possessivo traz também é muito importante. Pronomes demonstrativos indicam posição ou localização no espaço, tempo ou discurso. Então, nós temos aí este, esse, aquele, isto, isso, aquilo. E por que esses pronomes eles trazem essa localização no espaço? Porque eu vou utilizar o pronome conforme a distância que eu tenho. Isso pode ser uma distância no próprio discurso, pode ser uma distância, como aí nós temos, no espaço e no tempo. Então, quando eu digo para alguém, aquela casa, é totalmente diferente de dizer esta casa. E no discurso não é diferente. Eu posso, quando eu uso o pronome esse, eu faço referência a algo que já foi dito. Quando eu uso o pronome isto, é algo que eu ainda vou dizer. E quando eu uso, faço essa transição de pronomes, eu vou mudando, vou trazendo o leitor para uma localização dentro do texto. Então, no material de vocês também tem muitos exemplos, porque esses pronomes, eles também trazem coesão, né? Eles trazem uma coesão, eles são mecanismos linguísticos de coesão. Então, o uso de um pronome, por exemplo, quando eu digo Jesus chorou, se eu retomo o nome, ao invés de eu retomar o nome de Jesus, eu digo, ele moveu-se de íntima compaixão. Então, esse ele está fazendo referência, substituindo o nome. Então, também traz um elemento de coesão, porque o pronome faz com que o texto ele não fique pesado, não fique maçante. Você pode retornar usando os pronomes. Então, assim, a possibilidade de uso dos pronomes, o significado, ele é amplo e vale a pena uma atenção, né, palavras tão pequenas, né, ali dentro, principalmente do texto bíblico, mas que elas merecem toda a atenção. Temos os pronomes indefinidos, referem-se a seres ou coisas de forma vaga ou imprecisa. Alguém, ninguém, tudo, cada, certo, vários. Então, traz essa noção de imprecisão. Pronomes interrogativos, usados para formular perguntas diretas ou indiretas. Então, quem, que, qual, quanto, e existem outras, né? Outras palavras que vão ser usadas aí para interrogação. Os pronomes relativos retomam termos já mencionados e introduzem orações subordinadas. Então, o que, ele é muito usado. Nós introduzimos uma oração e nós fazemos referência novamente com esse que. Então, ele é um pronome relativo, a gente pode substituir por o qual, né, e suas flexões. Mas o pronome que, ele merece um cuidado, principalmente na hora da escrita, né? A nossa intenção aqui é leitura e interpretação, mas o que nós chamamos de queísmo, né? Há uma tendência nossa em colocar o que, porque o que ele vai aparecer em várias categorias de pronome. Então, você vê um texto, se você buscar quantos queis, né, aparecem no texto. Então,
né? Isso tem esse nome, queísmo, quando é essa intensidade desse pronome no texto. Então fica um texto pesado, fica um texto difícil. Então merece aí uma atenção, porque há meios de substituir na escrita. Pronomes de tratamento usados para se referir respeitosamente a pessoas. Então nós temos aqui o você, o senhor, senhora, vossa excelência, vossa senhoria e outros mais. Substantivo é a classe gramatical responsável pela nomeação do que tem existência. É a palavra que dá nome aos seres em geral. Eu poderia falar muita coisa de substantivos, né, sobre o substantivo. Porém, eu trouxe um versículo que eu acho que resume bastante. E como eu disse anteriormente, né, a gente pode dizer que o substantivo ele é a carne da linguagem, né? Ele traz realmente esse substantivo de substância a tudo. Então, Gênesis 2, 19 e 20 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Então, nós vemos aqui o próprio Senhor, o Deus Criador, né? O Deus Criador, e o homem como, né, imagem e semelhança do Deus Criador. Agora ele recebe essa responsabilidade de nomear, de dar nomes. E isso mostra essa autoridade que foi colocada, né, que foi atribuída ao homem. Eu gosto da expressão de mandato cultural, né, porque o homem foi investido nessa possibilidade dele de trazer essa nomeação, não como um ser criador, mas um ser criativo. Então, aqui dentro desse texto mesmo, a gente tem aí substantivo simples, né? Substantivo próprio, por exemplo, Deus, né? Então, não estou falando de qualquer Deus, dos deuses, os deuses do Olimpo, não. É do nosso Deus, o Deus único. Então, aí a letra maiúscula é um substantivo próprio. E se a gente fosse analisar, quantos substantivos nós temos aí? Então, nós temos aí terra, animal, são substantivos, terra substantivo comum, animal substantivo comum, Adão, nós temos aí um substantivo próprio, deixa eu ver se faltou um pedaço aqui desse versículo, tá? Não tá aí, mas tá cortado aí, que fala sobre toda alma vivente, não está nesse versículo. Então, se eu fosse falar em alma, né, alma não é um substantivo abstrato, como muitos entendem, nem mesmo Deus. É um substantivo concreto. Por quê? Porque se eu digo, né, as almas dos mártires, como lá em Apocalipse fala, elas estão diante do Senhor. Então, uma existência própria, né? Se eu digo anjo, há uma existência própria. Deus, uma existência própria. Então, são substantivos que são concretos, não são abstratos. Mas o que eu poderia falar, aproveitando esse versículo aí, sobre um substantivo abstrato, né? Quando ele necessita de alguém, de algo para ele ter a sua existência. Então, medo, são os sentimentos, né? Amor, medo, alegria, são substantivos que eles necessitam, eles não têm existência própria, né? Então, isso é muito importante. Nomear,
também não quero deixar de falar sobre Jacó, né, quando ele tem a luta, né, com aquele anjo lá no Val de Jaboque, o nome dele é mudado. Então, ele sai de Jacó para Israel. Há uma mudança, né, é um substantivo, Jacó é um substantivo próprio, Israel também. Mas essa nomeação muda tudo. E, mais uma vez, aquele que nomeia é aquele que tem autoridade. Então, o anjo, né, aquele príncipe, que era o anjo do Senhor, ele teve o poder de nomear Jacó, de trazer um outro nome. Então, quando um pai e uma mãe têm um filho, então mostra aí essa autoridade, porque ele vai lá, faz um registro, coloca um nome. Então, isso é de uma importância muito grande. Quando nós não sabemos o nome de alguma coisa, é horrível. Você vai comprar, alguém te pede alguma coisa, você chega ali para comprar, mas você não se lembra, não conhece bem, e você tem que estar falando ali as características da coisa, a funcionalidade, porque você não sabe o nome. Então, uma coisa, um troço, porque não existe nome. Então, nomear, saber nomear as coisas amplia essa clareza de mundo. Então, essa daí é uma nuance do substantivo. Por isso, mais uma vez, eu digo que ele é a carne da linguagem, uma potência enorme que o substantivo tem. E o verbo, né, eu falei que as classes gramaticais elas vão orbitar em torno do substantivo, em torno do verbo, é a classe de palavras que exprime um fato, localizando no tempo, exprime ideia de ação, estado ou fenômeno, mas também pode expressar outros tipos de fatos. Então, assim, a gente não consegue simplesmente, quando a gente fala ação, estado ou fenômeno, a gente não consegue colocar nisso, classificar, categorizar toda essa potência dos verbos. Mas a gente já tem uma ideia. Os verbos flexionam de acordo com o número, a pessoa, o modo, o tempo e a voz. O número pode ser a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa do discurso, singular, e as outras pessoas, a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do plural, já vai nós, vós, eles. Temos aí o modo, né? Então nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. Nós temos o tempo, nós podemos aí resumir em passado, presente e futuro, voz ativa, voz passiva, a voz reflexiva. Então, o verbo, ele também tem uma potência linguística muito grande dentro da língua. Nesse último bloco, nós vamos falar um pouco sobre a sintaxe. Nós fechamos aí a parte de morfologia e nós vamos fazer assim um sobrevoo, ter um certo entendimento, um panorama sobre a sintaxe. Até lá.